O mundo ninja está cada vez mais perto do fim, pois o Gaara foi gravemente ferido. Shikamaru será punido por ficar do lado do Boruto. E o pior é que os Shinjus conseguiram mais um aliado poderoso. Quer saber todos os detalhes que você não viu no capítulo 14 de Boruto Two Blue Vortex? Então vamos nessa. O capítulo começa com Boruto acordando na sala de interrogatório, onde estavam Konohamaru e ninguém mais ninguém menos que Ibiki Morino. Caso você não lembre, esse é o maior especialista de Konoha em extração de informações em inimigos capturados. E ele tá aqui com a única função de fazer o Boruto vomitar tudo que sabe a respeito do Naruto e dos Shinjus. Konohamaru fala que finalmente o Boruto tinha acordado, mas faz questão de explicar que embora ele já tivesse sido curado, não tentasse nada, pois aquelas eram algemas seladoras de chakra, criadas pelo Amado, e que preso a elas, o ninja renegado não poderia fazer mais nenhum jutsu, nem mesmo aquele seu teleporte apelão. Konohamaru também fala que sabia que o Boruto tinha uma força bruta assustadora, mas nem isso ia ajudar ele a quebrar aquelas algemas, que eram feitas de um material extremamente resistente. O Sarutobi não revela isso aqui, mas muito provavelmente essa algema é feita do mesmo metal que aqueles cubos de Daikokuten que eram do Ishiki, e passaram a ser do Kawaki, que eram tão pesados e resistentes que o Naruto só foi capaz de levantar eles depois de ativar o seu modo Baryon. Lembrando que o Amado usou uma versão antiga desse metal, prendendo no pescoço do Shikadai, há 3 anos atrás, quando ele negociou a vinda dele para Konoha. Boruto pergunta se todos estavam bem e onde estavam os inimigos. O bacana é ver o quanto o Boruto age como um aliado aqui, chegando a se importar com os habitantes da vila como se eles fossem aliados dele, o que não deixa de ser verdade, só que na cabeça de todos ali, isso deve soar como confusão ou até deboche por parte do Boruto. Konohamaru fala que os Shinjus desapareceram de repente, deixando algumas baixas na Vila da Folha, embora os grandes alvos dele, a Himawari e a Sarada, tenham conseguido escapar, mas falar que isso só não aconteceu por causa do Boruto, ele não fala. Boruto também é informado que o novo time no Shikachou estava a salvo, embora eu acho que essa informação nem importe tanto para o filho do Naruto. Na página seguinte, vemos a Sakura no hospital de Konoha, tratando do Inojin, e ela acaba falando o quanto era incrível o fato do moleque ter sido perfurado e já ter chegado ali totalmente curado, como se nada tivesse acontecido. Isso só mostra o quanto a regeneração da Himawari é absurda. Shikadai e Chocho, preocupados, perguntam se Inojin iria ficar bem, e Sakura responde que sim, após o tratamento que ela iria dar. Porém, ela fica bem preocupada, pois o fluxo de chakra do garoto estava bloqueado. Se eu não estiver enganado, eu só vi algo parecido lá em Naruto clássico, depois que o Naruto teve seus pontos de chakra acertados pelo Neji, coisa que só foi revertida depois que a Kurama infundiu seu chakra vermelho no estômago dele, forçando esses pontos a se abrirem novamente. Himawari e Ino, que também estavam ali, ficam aliviadas com a notícia, mas Ino faz uma cara de preocupada, que vai refletir uma decisão importante que a personagem vai tomar mais na frente no capítulo. Voltando à sala de interrogatório, o Konohamaru fala que eles deveriam começar, pois ele tinha muita coisa para perguntar ao Boruto. Ali do outro lado da sala, vemos algumas figuras interessantes, como os conselheiros da vila, Homura e Koharu, que já estão fazendo hora extra na Terra, o cientista Amado e também o Shikamaru, que se mostra bem preocupado com aquela situação, já que se o Boruto der com a língua nos dentes, até mesmo ele vai ser exposto, por ter ajudado o procurado número 1 de Konoha antes. Konohamaru pergunta quem era aquela dupla que atacou Konoha, e por que eles estavam atrás das filhas do Naruto e Sasuke. Enquanto isso, do outro lado da vila, Aida observa tudo, informando ao Kawaki que o interrogatório do Boruto tinha começado. Demo até dá uma zoada no Kawaki, falando que as coisas iriam ficar bem ruins para o lado dele, já que a verdade estava prestes a ser revelada para todos. Só que sendo bem sincero, eu não acho que se o Boruto falasse, as pessoas acreditariam nele. Basta lembrar que a Sarada e a Sumire já vem falando essa mesma coisa há 3 anos, que a memória de todos tinham sido manipuladas, e mesmo assim, ninguém sequer acreditou nelas. Demon mostra que não era bobo, porque ele fala exatamente isso, que ninguém ia acreditar em uma lorota de troca de memórias. Mas por outro lado, o lance do Boruto ter dado cabo do Hokage da Hinata é uma mentira que pode cair por terra facilmente. Ele pede que o Demon não provoque seu boy, porque ela já estava cansando de passar pano pra ele o tempo todo. Kawaki mostra que não está nem um pouco preocupado com o que o seu irmão vai dizer, porque além de achar que ele é feito de Teflon e não vai sofrer nenhuma consequência, na cabeça maluca dele, Boruto era culpado, mesmo que de forma indireta, pelo desaparecimento de Naruto e Hinata, já que ele passou a carregar dentro de si um monstro que ameaçava a existência de todos no planeta. Kawaki fala que nada tinha mudado e que ele daria conta do Boruto no momento propício, mas antes dele resolver isso, ele iria resolver o problema dessas novas ameaças que tinham aparecido na vila. Mas para fazer isso, ele precisava saber tudo que o Boruto sabia. Só que isso é meio convencido para um cara que vem apanhando capítulo após capítulo, mas isso também mostra que mesmo não admitindo, o Kawaki dá a entender que pode sim costurar uma aliança com o Boruto para derrotarem juntos os Shinjus, mesmo que isso seja algo temporário. Do lado de fora, o Mitsuki, que tinha virado segurança pessoal do Kawaki, escuta toda aquela conversa, enquanto fica pensativo, provavelmente depois do que o Boruto lhe disse antes. O engraçado é que todo aquele lance do Mitsuki passar a cobra no Kawaki pra ir sozinho atrás do Boruto, no final das contas, não deu em nada, sendo que eu achei que o filho do Orochimaru seria trancado na mesma dimensão congelada onde estão Naruto e Hinata, por agir contra o seu sol falso. Boruto explica que aqueles vilões eram o resultado dos ninjas que tinham virado árvores divinas. Em outras palavras, o Koji usou seu Shinjutsu e manipulou
manipulação de massa para converter o Mini-Jube da dimensão do Ishiki em centenas de monstros humanoides, dos quais ele chamou de garras sujas. A partir do momento em que esses monstros morderam um humano, e provavelmente o Bug foi a primeira vítima deles, cada ninja foi convertido em uma árvore divina, até que essa árvore, com o tempo, produziu um fruto, que saiu lá na árvore primordial, que fica também na dimensão do Jube. Esse fruto, assim que é colhido e posto naquela caixa negra misteriosa, que provavelmente tem um code lá dentro, ou até o que sobrou do 10 caudas, resulta em um Shinju que ganha uma consciência própria e uma roupa emo, e que ainda tem o objetivo de acabar com o planeta para comer o frutão de chakra. Mas além disso, também possui outros objetivos, como aniquilar aqueles que as suas contrapartes amavam em vida. É basicamente isso. Boruto fala que Hidari, aquele cara que o Konohamaru ajudou a combater, tinha como base de criação o Sasuke, que foi mordido antes por um garra suja, e também tinha a Matsuri, que tinha como base a Moegi, que mais cedo ou mais tarde vai bater na porta do Konohamaru para devorar ele, confirmando a minha teoria de que esses vilões têm como alvo aqueles que suas contrapartes mais amavam em vida. Boruto avisa ao Konohamaru que ele deveria vigiar suas costas a partir dali, pois a Shinju feminina do grupo de vilões iria caçar ele com toda certeza. O bacana é que o Boruto de novo se refere ao Sarutobi, chamando ele de Sensei. Reparando nesse detalhe, Amado se comunica com todos através do jutsu da Ino, e diz que o objetivo primordial do 10 Caudas era o de devorar um Otsutsuki, e assim virar uma árvore divina, fincando suas raízes na terra para sugar toda a vida existente, e assim servir de alimento para outro chifrudo ficar mais forte. Acontece que por serem derivados do Jube, esses novos vilões humanoides sabiam instintivamente que o objetivo deles era fazer isso, o que torna o Kawaki e o Boruto automaticamente seus alvos mais próximos na galáxia. Porém, o fator inteligência foi adicionado nessa receita de bolo, devido ao erro do Code, e com isso, antes de destruírem o planeta, agora eles sentem necessidade de sugarem todo o conhecimento existente no mundo, de onde eles desejam destruir. É mais ou menos o que acontece com o Brainiac lá na DC, e você pode até achar que isso dá mais tempo para que a resistência impeça os planos dos vilões, só que o tempo também beneficia os Shinjus, já que eles não param de se multiplicar, enquanto do lado da humanidade, ninjas que poderiam oferecer certa resistência, como Sasuke e Gaara, por exemplo, já foram derrotados e possivelmente convertidos no exército do mal, como se não fossem nada. Amado continua falando que ao devorarem a Sarada, a Himawari e até o Konohamaru, eles estavam acumulando conhecimento, só que eu discordo um pouco da fala do cientista aqui, porque se isso fosse verdade, o Hidari, por exemplo, teria todas as memórias do Sasuke, só que na luta contra a Sarada, vimos que ele não sabia nem mesmo o nome dos jutsus que ele estava usando. Pra mim, eles só estão devorando os ninjas que se opõem a ele com o objetivo de formarem um exército poderoso, de seres que pensam como Jura, porque assim, os seus objetivos serão alcançados bem mais rápido. Na página seguinte, temos finalmente a confirmação de que o Jura, o líder dos Shinjus, não tem um objetivo pessoal como os outros, pois ele é a pura reencarnação do 10 Caudas, ou seja, aqui caem por terra todas aquelas teorias que diziam que o vilão tinha como base o Gaara, o Jigen ou até o Naruto, o que pra mim não faz sentido nenhum. Outro detalhe interessante é que essa afirmação pode ter revelado a forma de derrotar essas ameaças, que é basicamente fazer o que a Arya Stark fez com o Rei da Noite lá em Game of Thrones, ir direto na fonte de todos os problemas e acabar com ele. E assim, todos os outros vão cair. Inclusive, pode ser por isso que o vilão anda se cercando de aliados, porque ele sabe que se for derrotado, todo o seu exército vai virar pó. O bacana é que o Amado reforça isso, dizendo que o Jura era o epicentro do problema, portanto eles deveriam focar nele e em derrotá-lo. Boruto conclui que se eles puderem derrotar pelo menos o Jura, lidar com o resto vai ser brincadeira de criança. Só que ao invés de traçar um plano para lidar com o problema rápido, costurar uma aliança temporária, ou até perguntar como ele conseguia fazer o Rasengan, enquanto o Kawaki, que se dizia um Uzumaki puro, não conseguia, o Sarutobi decide perguntar como o filho do Naruto sabia tanto sobre os Shinjus. Eu acho que o pequeno Konohamaru, que costumava explicar como os jutsus funcionavam para o Naruto lá no clássico, que foi capaz até de derrotar um Pen sozinho durante a invasão de Konoha, usando apenas estratégia, teria vergonha do que ele se tornaria aqui. Boruto responde que a sua fonte era alguém que desejava ficar no anonimato, e Naoru, o amado, fica com um ar de preocupação. Será que é porque ele vem trabalhando com o Kashinkuji secretamente para ajudar o Boruto, ou ele não faz ideia de que o clone do Jiraiya está vivo? Konohamaru fala que isso era ridículo, que nada que o Boruto dissesse deveria ser considerado. Só que o filho do Naruto passa na cara do Sarutobi que ele só estava ali vivo e bem porque ele tinha informações valiosas que eles queriam elas. Então o que ele tinha acabado de falar não fazia nem sentido. O problema é que o Homura acorda do seu sono de beleza para falar que o traidor não deveria se considerar tão valioso assim diante deles, mas não deixar a aparência caquética desses dois anciões de enganar, pois eles são os responsáveis diretos pelo massacre do clã Uchiha e por todas as passações de pano no Danzo, que cometeu as maiores atrocidades em Konoha. Então eles poderiam ordenar o fim do Boruto ali mesmo, sem pensar duas vezes, e eles não perderiam uma noite de sono com isso. Homura fala que independente das ameaças lá fora, era trabalho deles eliminar o máximo possível de inimigos que eles conseguissem, pelo bem da aldeia da Folha. E mesmo que o Boruto falasse onde encontrar e como derrotar cada ameaça existente e externa, seu destino já estava traçado pelo que ele fez ao Naruto, e a sua vida pertencia a eles. Koharu também acorda do seu sono de beleza, e já pergunta na lata porque o Boruto tinha dado o cabo do Hokage, deixando claro que a resposta dele poderia determinar a forma como seu CPF seria cancelado, com dor ou sem dor. Na página seguinte, vemos uma coisa bem interessante, porque o Shikamaru começa a lembrar da conversa mental que teve com o Boruto antes, onde o Hokage interino perguntou como o filho do Naruto iria limpar o seu nome, se ele se
sequer tinha coragem de dar cabo do Kawaki, que era a origem de todos os problemas, que por isso nunca iria desaparecer a influência da... E é aí que o Shikamaru não consegue mais lembrar da causa de tudo, a onipotência. Lembra que nos capítulos passados foi dada a informação, se eu não me engano, ou pela Sarada ou pela Sumire, de que com o tempo, a mente dos afetados pela onipotência se rearranjava, de forma a corrigir qualquer dúvida que eles tinham em relação ao Boruto e ao Kawaki. Aqui, isso começou a acontecer com o Shikamaru, porque ele passou a questionar de novo se as coisas que o Boruto tinha lhe dito eram verdades, sendo que ele já tinha se convencido de que o Kawaki que era o mentiroso da história. Em outras palavras, Mitsuki, Sasuke, Shikamaru e até o Amado, todos que de alguma forma foram informados sobre a onipotência depois de serem afetados por ela, vão acabar esquecendo do que sabem, porque o próprio Shinjutsu se atualiza na mente dos alvos, corrigindo possíveis despertares. Somente a Sumire e a Sarada estão imunes a isso, mas o motivo, infelizmente ainda não sabemos. Shikamaru começa a tentar puxar da memória o que era a causa daquela influência do Kawaki na mente de todos, mas ele não consegue lembrar. Só que a essa altura, o Hokage já deveria saber que não pode mais confiar na sua própria mente, então ele já deveria ter feito alguma anotação ou tomado alguma medida de segurança que ignorasse as informações na mente que ele tinha como verdades. Isso inclusive é algo que eu aposto que o Amado já vem fazendo, porque ele parece inabalável diante daquela mentirada toda. Shikamaru pensa que existia um motivo dele acreditar no Boruto, mesmo que isso não seguisse a lógica, e que ele deveria se apegar a esse motivo, mesmo que não lembrasse bem, porque tinha decidido confiar no Uzumaki. O Hokage interino conclui que não podia deixar que esse fosse o fim do Boruto, e já começa a maquinar um plano para tirar ele dali. Enquanto isso, Boruto joga a maior bomba no colo de todos ali, afirmando que Naruto e Hinata estavam vivos e bem, em algum lugar aparentemente seguro, e que esse papo furado de que eles tinham sido eliminados por ele era intriga da oposição. Koharu fica surpresa com a fala de Boruto. A velha até questiona onde era esse lugar seguro e por qual motivo ele escondeu eles lá, mas Boruto acaba com o papo definitivamente, respondendo que não tinha a menor intenção de falar o motivo. Homura chama Boruto de mentiroso, dizendo que suas tramóias não tinham limites, mas o Uzumaki bate o pé, confirmando que tudo que ele falou até agora era verdade, e que ele só não estava mais afim de dizer mais nada. E Bik vê que a situação não ia sair dali, e toma a iniciativa para finalmente começar o seu interrogatório. O ninja fica mais feliz que pinto no lixo, e fala que a diversão finalmente ia começar. Enquanto o bicho pega lá dentro, o Shikamaru se comunica mentalmente com a Ino, perguntando da situação do Inojin, e ela responde que ele estava bem, mas que ele parasse de enrolar e falasse logo do que se tratava. Shikamaru diz que precisava da sua ajuda para se comunicar mentalmente com Boruto, da mesma forma de antes, e pede que ela faça contato imediatamente. Só que a Kunoichi pergunta se aquela era uma ordem oficial do Hokage, pois ela já tinha violado as regras por causa dele antes, mas não queria fazer isso de novo. Ou seja, além das memórias da Ino estarem se rearranjando, como aconteceu com Shikamaru, ela muito provavelmente está culpando Boruto pelo que aconteceu com seu filho, que quase foi pro saco. Shikamaru ainda insiste com a Ino, dizendo que isso era uma missão ultra secreta, mas ela fala que só até ali eles já tinham quebrado 5 regras, e que não conseguia entender por que o seu amigo estava disposto a ir tão longe por conta de um traidor. Shikamaru pede que Ino confie nele como amigo, e que aquilo não era uma ordem oficial dele como Hokage, o que obrigaria ela a cumprir de qualquer jeito. Por causa disso, ela se sente na liberdade de recusar o pedido, falando que o seu amigo esfria a cabeça e desliga a call na cara dele. Voltamos para a sala de interrogatório, onde o Ibiki pede que o Boruto revele a localização do Naruto, porque caso contrário, eles iriam entender que aquilo tudo que ele falou não passava de uma baboseira. Só que dá pra ver a cara de felicidade do maluco, quando vê que o Boruto não pretende responder nada, tanto que ele já começa a sua massagem, em uma cena que me lembrou muito aquela cena do Batman interrogando o Coringa, lá no filme do Nolan. Ibiki fala que não pensou em outra coisa nesses últimos 3 anos, senão aplicar uma massagem especial no Boruto, pelo que ele fez ao Naruto. Boruto aproveita o momento pra zoar o interrogador, dando a entender que ele tinha alugado um prédio de 1 km na cabeça dele, porque o Ibiki não tinha pensado em outra coisa nesses últimos 3 anos. Ibiki, furioso, aplica mais algumas massagens no Boruto, dizendo que queria ver até onde iria aquela cara de durão dele. Shikamaru, impaciente, fala que Boruto não era o tipo de cara que se curvava para a dor. Ele então pede que Ibiki pare tudo, e ordena que ele chame o Mitsuki para poder usar veneno. Só que o Konohamaru adverte que usar o Mitsuki seria ainda pior, pois ele talvez tivesse mais vontade que o Kawaki de acabar com Boruto. Só que o Shikamaru diz que não se importava, pois ele assumiria os riscos. Enquanto isso, a Aida revela para o Kawaki que o Boruto se recusava a entregar a ele, o que deixa o filhote de chifrudo surpreso, porque ele não esperava essa broderagem. E sinceramente, esse é o ponto mais fraco do capítulo, porque me lembrou muito aquela cena do Naruto apanhando da Karui, sendo que o Uchiha no lugar dele não faria nem perto daquilo. Enquanto isso, o Shikamaru acompanha o Mitsuki até a porta e alerta que ele segure suas emoções ao encontrar o Boruto, enquanto parece entregar algo na mão dele, em segredo. Ao entrar na sala, o Konohamaru reforça para o Mitsuki que ele só estava ali para ajudar na extração de informação e não para dar cabo do Boruto. Só que o ninja renegado entende o plano do Hokage e se levanta, perguntando ao Mitsuki se ele ainda estava perseguindo aquele tal sol idiota que ele tinha falado antes. O filho do Orochimaru fica pistola e parte para cima com tudo, usando o modo Sennin, perguntando se isso era tudo que um traidor tinha para falar. Só que por trás daquele teatro, o Mitsuki manda uma cobra nas algemas do seu sol, que digita o código secreto, soltando o Boruto de vez. Mitsuki ainda cochicha na orelha do Boruto, dizendo onde estavam as coisas dele, quantos guardas tinham na sala, e se bobear, ele deve até ter combinado um encontro amoroso com seu afé fora da vila. Ibiki segura o Mitsuki
e afasta ele do Boruto, mas o ninja renegado não perde tempo e já faz o selo para escapar dali. Não antes de falar que via todos eles como aliados, mas que só ia revelar informações quando ele achasse que fosse necessário. Com raiva, o Ibiki fala que confiar nas algemas feitas pelo estrangeiro do amado foi um erro, pois elas não passavam de um trambolho. Já Konohamaru fica confuso com a escapada do Boruto, já que a senha para libertá-lo só foi divulgada para o Hokage, o Ibiki e para ele mesmo. Então não tinha como o Mitsuki ter feito isso, ainda mais sabendo que o moleque das cobras odiava o Uzumaki. Mas se ele usasse um pouquinho mais dos seus neurônios, saberia que foi justamente o Shikamaru que teve a ideia de chamar o Mitsuki até ali. Logo, vamos lá, Konohamaru, você consegue. Isso só podia significar que só podia ser ele, o pivô da soltura do Boruto. Simples assim. Boruto pega suas coisas na outra sala e capa o gato dali, deixando um bracelete marcado na mesa, que provavelmente foi como ele conseguiu rastrear aquela localização. Então já anota aí, que essa é mais uma forma dele chegar rápido até Konoha, caso algo urgente aconteça. Mitsuki pede desculpas pelo descontrole, mas Konohamaru fala que a responsabilidade era do Shikamaru, que tinha aprovado aquele plano. Os velhos caquéticos também se manifestam, afirmando que a negligência do oitavo tinha feito eles perderem uma oportunidade de ouro de reduzirem o número de inimigos de Konoha, e que isso teria consequências para o Shikamaru muito em breve. Caraca, será que o nosso Shika vai ser punido a ponto de perder o cargo? Ou pior, se ainda der com a língua nos dentes, o oitavo pode até mesmo ser preso como novo traidor de Konoha, o que seria péssimo para eles, já que uma grande guerra se aproxima. Shikamaru pistola se recolhe na sala do Hokage para relaxar, mas logo é importunado pela Sarada e a Sumire, que queriam saber notícias do Boruto. O Hokage fala que o ninja renegado tinha fugido, mas eles são interrompidos com notícias urgentes direto da Vila da Areia. Do outro lado da linha, o Kankuro pede desculpas pela correria, mas era que algo grave tinha acontecido em sua vila, pois o Gaara e o Shinki tinham sido derrotados por um inimigo extremamente poderoso, que muito provavelmente é o clone maligno da Moeg. Kankuro diz que apesar de tudo, o Gaara ainda estava vivo, tinha sido convertido em uma árvore, ou seja, aquele inimigo que aparece nas visões do Kashinkuji era mesmo o filho do Gaara, que inclusive aparece no finalzinho desse capítulo. Mas e o Kazekage? Será que ele tá em coma? E é por isso que eles estão pedindo a ajuda de Konoha para que a Sakura vá até lá e salve ele com seu ninjutsu médico, assim como ela fez da outra vez com o Kankuro. Lembrando que aquela informação de que o fluxo de chakra do Inojin tinha sido bloqueado não foi colocado nesse capítulo à toa. E isso pode ser exatamente o que aconteceu com o Gaara, devido a algum poder especial da Matsuri. Kankuro disse que contaria os detalhes depois, pois agora eles precisavam da ajuda da Folha. Na página seguinte, já vemos o despertar do clone maligno do Shinki, que se junta ao grupo dos vilões. E pode anotar aí, esse novo vilão vai dar muito trabalho. Muito provavelmente, a Matsuri só deixou o Gaara vivo, porque ele vai virar a caça do próprio filho nos próximos capítulos. O capítulo termina com o Juro nomeando seu novo parceiro de Ryu, e logo depois, ele pergunta como seu novo Shinju se sentia. É, amigo, o número de inimigos não para de aumentar, e fica cada vez mais difícil de acreditar que Boruto e Konoha irão conseguir parar essas ameaças, já que eles não conseguem nem parar de brigar entre si. E agora, qual vai ser o próximo passo do Boruto? Quais as consequências para o Shikamaru, que acabou ajudando o maior inimigo de Konoha a fugir? Deixa sua opinião aí embaixo e confere também esses dois vídeos que revelam quais poderes o Boruto vai usar na guerra contra esses novos inimigos. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui e valeu!